Olá, galera! Aqui é a Sami Negoto e hoje eu vim trazer para vocês a história do Paul Bernard e da Carla Homolka, esse casal que tocou o terror enquanto estava junto. Então agora eu vou contar para vocês como eles nasceram, como eles viveram, que crimes eles cometeram e como estão hoje em dia. Acompanhe. Paul Bernard nasceu em 27 de agosto de 1964, filho de Marilyn Eastman e Kenneth Bernard. Ele nasceu numa área de classe média de Toronto, no Canadá. Para quem via de fora, ele era a criança perfeita. Além de escoteiro, loirinho de olho azul, super educado, ele era uma criança encantadora. Mas quem via isso não sabia nem da metade da história, porque não vivia na casa, não sabia o que acontecia lá dentro. O Kenneth sempre foi um homem muito rígido e muito agressivo. Ele batia tanto nas crianças quanto na sua esposa Marilyn. A Marilyn é uma mulher que se aventurou e dessas aventuras surgiu a gravidez do Paul. Ele era um filho ilegítimo. O Kennedy o registrou como seu filho e o Paul Bernard só foi descobrir que era filho ilegítimo lá pelos 16 anos. Porém, mas antes disso, então ele sofria essa violência dentro de casa, ele via o pai abusar da irmã quando ela começou a entrar na adolescência, a mãe ficou totalmente depressiva, se trancou no porão, começou a viver lá isolada de todos. E aos 16 anos ele teve uma briga com a mãe que quando ela lhe revelou, você é um bastardo, você não é filho do Kenneth. E mostrou uma foto do pai dele, coisa, explicou. O povo ficou revoltadíssimo. Foi nítida a mudança do menino que ele era antes de saber disso e o menino que ele se tornou. Ele acabou largando o escotismo, algo que ele era muito bom, ele era muito bem visto e muito bem quisto ali dentro, sabe? As crianças menores gostavam dele, os adolescentes ouviam ele. E ele começou a andar com um outro grupo ali que trouxe sérias influências para a vida dele, porque eles eram ladrõezinhos e gente que gostava de ficar aprontando, de vadiagem, álcool e, sabe, não teve um bom exemplo ali. E o comportamento dele com as mulheres, a partir do momento que ele descobriu ser filho ilegítimo, começar a andar com essa turma, também se tornou mais agressivo. Ele batia, ele humilhava, ele gostava de se sentir no poder, sabe? Coisas que não se via nele antes disso, apesar de que ele era mais novo também, né? E por um tempo ele não conseguiu emprego e coisa, ele começou a contrabandear cigarros e tal, mas ele se formou na escola, tudo, e em 1987 ele conheceu a mulher dos sonhos dele, a Carla Homolka. Bom, quem era, quem foi e como agiu na vida de Paul Bernard a bela e linda Carla Homolka. Carla Homolka nasceu em 4 de maio de 1970. Além dela, seus pais tiveram mais duas filhas, a Lori, que nasceu em 1971, e a Tammy, que nasceu em 1975. A Carla era uma menina, nasceu no subúrbio de Toronto, também no Canadá. Então, subúrbios nos Estados Unidos, Canadá, significam regiões de classe média, regiões boas de se morar e de se criar uma família. Eles eram uma família bem estruturada, ela tinha pais muito bons. Ela ia bem na escola, ela também era loira de olho azul muito bonita, ela tinha um estilo próprio, ela criava suas próprias roupas, assim, ela era muito admirada por muita gente. E ela trabalhava como assistente de veterinário. Daí, ela fazia parte de um clube na escola. Eu me esqueci o nome do clube agora. Mas era assim, que era pra garotas que queriam encontrar homens jovens, bonitos e ricos. Sabe? Se casar com pessoas, com homens assim. Ela fazia parte desse grupo. Só que, quando em 1987 ela conheceu o Paul Bernard, gente, mudou da água pro vinho. Aquela paixão que geralmente acomete as meninas quando são mais novas, a sua primeira, segunda paixão, que são muito fortes, acabam influenciando muito em certas coisas, por essa necessidade de agradar.
Eles tinham uma relação de carnal muito forte, sabe? E em 1990, depois de 3 anos de namoro, eles ficaram noivos. Bom, a Carla e o Paul se viam 2 vezes na semana, devido à distância entre suas residências. Com o noivado dos dois, os pais de Carla disseram: pô, vem morar com nós, né? Pra vocês terem uma maior convivência e tudo mais. Ele aceitou e a Carla ficou realizada. Era tudo que ela queria. Confere essa foto do casamento. Então, gente, o Paul com 23 anos, a Carla com 17 anos, aquela paixão super quente que eles não se largavam por nada, agora depois de noivos, morando junto. Assim, o comportamento, muitas vezes sádico do Paul, que todas as outras mulheres na vida dele tinham reprovado, a Carla incentivava, ela gostava, ela queria mais. E ela fazia qualquer coisa. O objetivo de vida dela, que antes era fazer faculdade, era era uma coisa diferente, se tornou fazer o Paul feliz, sabe? E ela fez tudo que estava ao alcance dela, né, para torná-lo feliz. Isso a gente não tem dúvidas. Assim, ó, sabe o que o Paul pediu pra Carla? Ele disse: ó, Carla, eu não sei se tu era virgem não quando a gente começou a namorar. Eu quero uma prova do seu amor, como se ela não desse provas o suficiente. E daí a Carla sempre solícita, né, quis saber, né, o que ele tinha em mente. E o que ele tinha em mente? Ele queria a virgindade da irmã mais nova dela de presente, da Tammy, que tinha nascido em 1975, era 5 anos mais nova. Se a Carla nessa época tinha 17 anos, a Tammy tinha 12. Então, só que ele não queria que a menina, né, tivesse acordada, e como ela trabalhava numa clínica veterinária e tinha acesso a certos sedativos, eles bolaram um plano e ela foi lá e ela escolheu o Alotano, que era inalável, então poderia embebedar um pano, botar no rosto, né? Só que este sedativo, ele é 2 vezes mais forte que o cloroforme e 4 vezes mais forte que o éter. Ela não tinha noção de quantidades que se deveria usar. Enfim, foram jantar, os pais da Carla foram dormir, a Lori, a irmã do meio, também foi dormir. E durante o jantar, o Paul e a Carla foram dando aperitivinhos embebidos desse Alotano para ela. Tão forte foi o efeito que na metade do jantar ela já estava dormindo no sofá. Quando o resto da família foi dormir, então Carla deu de presente a sua irmã mais nova para Paul, que usou e abusou dela. Tudo sendo gravado por uma fita de vídeo, que começa no jantar em família. Ele gostava muito de sexo anal violento, ele estuprou a menina várias vezes, fez a Carla ter certas relações também, isso a Tammy desacordada, até que em certo momento ela começou a vomitar. Quando ela começou a vomitar, sem eles saberem o que fazer, eles a ergueram de cabeça para baixo, dando tapa nas costas, tentando limpar a sua garganta, sem ter sucesso. O que aconteceu depois? Eles a vestiram e ligaram para a emergência. Os pais da Carla só ficaram sabendo do que estava acontecendo quando ouviram as sirenes chegando. A Tammy faleceu e todos foram levados a acreditar que ela morreu por causa do vômito com que ela se engasgou. Na realidade, li alguma coisa sobre ela não devia ter comido, entendeu? Para usar esse sedativo. Mas, enfim, gente, nada disso deveria ter acontecido, não é mesmo? Então, a Tammy morreu. O que o Paul fez? Culpou a Carla. Disse: você não fez direito, não era assim que era para ser feito. Agora você me deve outra garota virgem. A Carla já pensou rapidinho e se lembrou de Jane, de 15 anos, que tinha certa aparência com Tammy e uma admiração
por ela, pela aquela garota que ela tinha sido, pelo menos, né? Então, ela convidou a Jane para jantar, e aí eles usaram outro, o Alcyon, um sonífero, e durante o jantar foram dando aperitivos com esse sonífero para ela, coisa até que ela dormiu. Quando ela dormiu, eles a despiram. O Paul estuprou violentamente ela, tudo filmado, com a Carla acompanhando e também fazendo carícias. Depois de terminar todo aquele sadismo, eles vestiram ela, colocaram para dormir. Como tinha jantado só a Carla e o Paul, só a Carla e a Jane, o Paul não estava. Quando a Jane acordou no outro dia, desceu toda dolorida, não entendendo por quê, e encontrou o Paul, ela achou que tinha conhecido ele ali, ela não havia conhecido ele antes. Mas, enfim, nessa época eles ainda viviam, né, com os pais da Carla, e em 29 de junho de 1991 aconteceu o casamento, mas aquele casamento, gente, foi assim, de carruagem, cavalos brancos, tudo, e quem cuidou de tudo direitinho? O Paul, né, ele fez questão até de escrever os votos que a Carla leria para ele, tendo cuidado de incluir amor, honra e obediência nos votos dela. No mesmo dia do casamento, o corpo da Leslie Mahaffey foi encontrado. Então, tem 3 vítimas que foram comprovadas terem sido mortas pelo casal, que é a Leslie Mahaffey, de 14 anos, em 1991. Em 1992 foi a Kirsten Freisch, e em 1992 Terry Anderson. Essas meninas foram levadas para a casa deles, elas foram filmadas durante um longo tempo, elas foram torturadas, estupradas violentamente, muitas vezes, sabe? E seus corpos foram encontrados depois, só depois que foi ligado o caso a eles, porque entre os anos de 1987 e 1990, aconteceram vários estupros. E esses estupros, aqui 16 ataques, foram ligados ao estuprador de Scarborough, que é a cidade lá. Só que assim, gente, foi feito um retrato falado e coisa, não sabia-se ainda que esse cara era o Paul. E como é que ele agia? Eu não fiz um detalhado disso, porque o vídeo ficaria muito longo, posso fazer mais além. Mas enfim, o que ele fazia? As meninas desciam do ônibus, eles atacavam elas por trás, as estuprava de forma anal violentamente e depois as libertava. Algumas confessaram ter visto uma mulher junto. E essa, a gente sabe que nessa época ele e a Carla já estavam juntos. Mas não se tem comprovado se ela participou ou não desses casos. O caso foram ligados 16 estupros a ele em Scarborough, 8 ataques no setor Catarine, para onde eles se mudaram depois que eles se casaram. E depois disso, gente, o que aconteceu? Prisão, né? Então, com ele, em 1993, antes da prisão ainda, a Carla chegou a ir para casa de uma amiga pedindo socorro, porque o Paul tinha batido nela e tal. É a única registro de violência contra ela que eu tinha encontrado. Claro que a gente nunca vai saber de tudo, nunca vai ter, né, toda a história. Mas enfim, em 94 eles se divorciaram. Vamos encurtar aqui para o final as condenações. A Carla foi condenada a 12 anos de prisão num hospital psiquiátrico. Ela já cumpriu essa pena, ela foi libertada em 2005, sob o nome agora de Liane Thiele, e ela já tem um filho, é casada com outra pessoa, enfim. O Paul foi condenado à prisão perpétua com possibilidade condicional. Ele foi julgado apenas 2 anos após a sua prisão, porque deu um bafafá todo por causa das fitas. A polícia investigou a casa inteira de cabo a rabo, não achou as fitas. O Paul contou para o advogado, um tal de Manfred lá, onde estavam as fitas. O Manfred pegou as fitas e, por pressão, entregou as fitas para a polícia. E nesse vai e vem e volta, enfim,
Ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade incondicional em 25 anos. Ele continua preso. E, gente, para não deixar o vídeo muito longo, eu dei uma resumida aqui no final. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, que tenham visto até onde pode chegar, né? A natureza humana. É assim, olha, é o único caso que eu me lembro de ter lido de uma mulher sacrificar a própria irmã. Isso não é o mais incomum possível, até no meio dos assassinos em série. Ah, mais um detalhe que eu lembrei. Sabe o que a Carla fez enquanto estava presa? Ela se formou em psicologia. Por correspondência, gente. Hoje em dia ela atua como psicóloga. Legal, né? Pois é, esse mundo aí a gente não sabe quem é ninguém. Porque hoje ela tem outro nome, outra vida. E é assim que segue. Muito bem, né, gente? Porque quem morreu ficou lá atrás. Vou deixar aí no finalzinho as fotos das 3 vítimas dos assassinatos que eles cometeram juntos. Espero que vocês tenham achado interessante, que tenham entendido a história. E aí, deixa seu curtir, deixa seu salvar, compartilha com gente que gosta desse tipo de conteúdo, comenta aí o que você achou. Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.